Um dos mais tradicionais colégios de Belo Horizonte, o Loyola, anulou uma prova de português que trazia um texto do humorista Gregório do Vivier. Vamos para os detalhes, Vini. O que aconteceu exatamente? Qual texto era esse? Que Vamos dizia? Lá, Edgar. Essa prova aí foi aplicada para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Loyola, que fica em Belo Horizonte, é um dos colégios mais tradicionais da região, e trazia um texto do Gregório do Vivier, que foi escrito na Folha de São Paulo no dia 28 de agosto e que traz como título: "O único jeito de não ficar triste é ficar puto", onde o Gregório do Vivier apresenta ali alguns trechos, Edgar, de pontos do governo que tem deixado as pessoas, digamos, deprimidas. Eu vou ler aqui alguns dos trechos que ele coloca nesse texto. Ele fala, por exemplo: "Tenho conhecido muita gente desolada. Esse governo é um gatilho poderoso para a depressão. As queimadas, o apocalipse iminente, a recessão inevitável, o desemprego crescente, a vergonha mundial. O presidente parece eleito pela indústria farmacêutica para vender antidepressivo." Aí no outro trecho ele diz o seguinte: "Só conheço uma maneira de não ficar triste, é ficar puto. O único momento em que eu não estou deprimido com esse governo é quando eu estou com ódio desse governo. Não existe saída, infelizmente, pela alegria nem pelo afeto. Ninguém nunca tirou um presidente com ciranda." Então esses são alguns dos trechos aí deste texto do Gregório do Vivier, que foi aplicado para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Loyola. E aí, tomando conhecimento, Edgar, deste conteúdo, alguns alunos e alguns pais reclamaram aí da prova ter sido aplicada pelo colégio. O que fez o diretor do colégio? Cancelou a prova com a justificativa de que ela não atende o critério do contraponto. Ela não apresenta um outro lado, não apresenta uma outra versão. O Gregório do Vivier ficou sabendo dessa história toda e foi até as redes sociais. E o que ele disse? "O Colégio Loyola em BH usou um texto meu numa prova e um grupo de pais de direita conseguiu cancelar a prova. Sinto muito pelos professores e alunos da escola. Dia 1 estou indo a BH, se quiserem encontrar para debater a crônica e a censura." E aí alguns alunos, Edgar, começaram a mandar para o Gregório uma outra nota oficial, uma outra carta de repúdio também ao que aconteceu, né? Como, por exemplo, a Beatriz. Ela coloca ali: "Ei, Gregório, nós alunos e ex-alunos do Loyola fizemos uma carta de repúdio ao ocorrido. Seria muito bom se pudéssemos encontrá-lo quando viesse a BH." E aí ela colocou ali a carta, que foi assinada por mais de 450 pais e alunos do Colégio Loyola, Edgar. Podemos colocar um pouquinho aí dessa nota aí também, que foi escrita por esses pais e alunos, e que diz o seguinte: "Não obstante, esses valores aparentam não ser bem compreendidos por algumas famílias da comunidade Loyola, que parecem ver na pluralidade uma ameaça à qualidade de ensino, tão prezada pela instituição, e aos valores pessoais dos alunos, aparentemente frágeis e manipuláveis. Esse tipo de pensamento retrógrado e conservador foi uma alavanca para o episódio que ocorreu no começo da semana envolvendo um dos docentes da instituição." Então essa história toda, a prova acabou sendo cancelada, como eu falei. Agora o diretor está avaliando, né, um outro conteúdo para ser colocado ali pelos alunos, e o Gregório tem marcado aí, está fazendo aí essa organização de se encontrar com estes alunos para este bate-papo aí sobre como ele disse, né, sobre o texto dele e também sobre censura que ele acredita que aconteceu nesse episódio. Ouvi a opinião de vocês acerca desse imbróglio aí, se posso chamar assim, do Colégio Loyola, mas antes gostaria de só fazer um breve comentário aqui. Acho oportuno dizer que é o seguinte: perde-se a oportunidade, embora haja ali uma disposição dos alunos que se rebelaram contra essa anulação da prova, em conversar e continuar a reflexão
sobre os pontos do texto com o próprio Gregório. E talvez aí fosse oportuno que os pais que foram contra o texto também participassem do debate, já que ele suscitou esse tipo de reação na comunidade, ou em parte da comunidade da escola. Vejam, a opinião aqui é a seguinte: é um texto que é mostrado, colocado, que antecede ali perguntas e questões que vêm na sequência, onde os alunos podem fazer as reflexões e responder de acordo com o entendimento Edgar, importante. daquele texto, Vini. Nessa carta oficial, os alunos e os pais dizem que as perguntas referentes ao texto eram 4. Uma sobre gramática e outra sobre características do texto de humor. Então não tinha muito a ver também do aluno colocar ali a sua posição política ou ideológica sobre o que o Gregório estava falando. Sim, mas veja, se fosse um texto retirado do livro do Ustra, vamos lá, para botar o outro lado ali, a gente iria se manifestar para censurar um texto, ou se fosse um texto para uma análise estudantil? Quer dizer, esse tipo de censura só atrasa, só desprepara, na verdade, ou não prepara o aluno para uma reflexão maior. Essa polarização, talvez, que exista na política hoje, enseja esse tipo de atitude, de pais que não enxergam ali uma oportunidade e veem ali, talvez, o quê, Vini? Um direcionamento, um cerceamento, talvez. Eu acho a famosa doutrinação que eles lamentável, acham, né, acho lamentável isso que acontece. O que eu acho é que quando alguém fala em doutrinação, normalmente essa pessoa está querendo doutrinar ao modo dela. Acho muito lamentável. Eu vou fazer aqui o que a maioria das pessoas costumam fazer nas redes sociais e eu vou lançar a mão daquele GIF. Eu vou virar aquele GIF aqui, tá? O que é, Fefito? E o PT? Mas e o Lula? Sim. Se o texto fosse um texto crítico ao Lula, a Dilma, ao PT, a alguma dessas figuras políticas recentes, haveria gritaria entre os pais? Não estou aqui defendendo o objeto do texto, seja ele Bolsonaro ou Lula. O que eu estou querendo dizer é: perdem os alunos a chance de promover uma reflexão crítica sobre o momento do país de esquerda ou de direita? Muito provavelmente esses pais não fariam tamanha gritaria se o texto tivesse a intenção de doutrinar os alunos alinhados à sua doutrina. O que eu quero dizer é: muita gente vai para as ruas ou vai para as redes sociais fazer gritaria dizendo que isso é doutrinação, isso é ideologia, e essas pessoas estão muito preocupadas em colocar doutrinações e ideologias próprias no lugar. Mas isso não está no texto, né, Fefito? Não me parece a intenção. Não me parece a intenção e, na verdade, é um texto, gente, que ele poderia, por exemplo, falar de qualquer outro objeto de estudo do mesmo jeito. Tem um monte de gente que se deprime com o Twitter. Texto para análise. Exatamente, tem um monte de gente que se deprime com o Bolsonaro. E, na verdade, eu gosto. Vou me chamar de esquerdopata por tabela, mas eu adoro os textos do Gregório do Vivier. E, sinceramente, se você quer entender melhor o que acontece nesse país, recomendo que você perca uns tempinhos aí, vá no YouTube e assista o Greg News, o programa dele, que, aliás, é muito bem roteirizado. Bora? Eu acho que também podiam não ter cancelado a prova e talvez aberto um debate, sabe? Feito uma outra coisa legal disso, cancelar a prova. E quem foi bem, gente? Tô com dó, isso daí entendeu? é sempre um Se problema, a pergunta né? era de gramática, entendeu? Se não tinha nada a ver. Quem tirou 10 deve ter ficado muito aborrecido. Pois Quem foi mal deve ter ficado feliz, né? Pois é. Agora, também impressionou esse argumento do contraponto do diretor, porque se for assim também, gente, aí as provas vão ter quantas páginas, né? Nem Turma o Enem da vai ter Mônica 1000 vai ser páginas, analisada. então se você for apresentar um contraponto para cada tema... É que há casos e casos, né? Nem Turma da Mônica vai ser analisada se continuar assim, Caio. Porque a Turma da Mônica tá progressista agora, tá tocando em vários temas, então nem Turma da Mônica entra em prova, pelo amor de Deus. Eu acho legítimo, né, especialmente num colégio particular, no qual existe uma relação contratual expressa e específica, né, para a prestação do serviço educacional, que os pais participem e também que fiscalizem a atividade docente a fim de coibir desvios de conduta em relação ao que foi pactuado, né? Porque em última análise, no caso do colégio particular, esses desvios eles configuram quebra de contrato, é uma transgressão de cláusulas, né? É o inadimplemento de uma obrigação. Se o colégio se propõe, né, no seu contrato ou na sua carta programática,
no seu currículo a promover pluralidade de ideias, né, de fato, uma prova baseada exclusivamente nesse texto vai contra a proposta pedagógica endossada e contratada pelos pais. Estamos falando em suposição aí, a gente não conhece o contrato do colégio. Mas isso é uma cláusula padrão, né? Os colégios adoram inclusive, enaltecer esse aspecto de promover a reflexão com pluralidade de ideias. Isso aí é super comum, especialmente se considerarmos o que o Gregório do Vivier escreveu como verídico, certo? Se essa for a interpretação que o professor der em sala de aula, né? Então, o argumento para o cancelamento da prova ele é pertinente, porque não houve pluralidade de conteúdo. Formalmente, ele é irretocável. E esse não é qualquer texto. É um texto dogmático, é um texto ideológico e que faz apologia inequívoca à raiva. Então, um contraponto, ele não só é benéfico, como ele é necessário, especialmente se tratando de um ambiente escolar. Que reflexão é essa que a gente quer promover se não existir um elemento de alteridade? E aqui, de novo, aquela velha história, não se trata de censura, mas do cancelamento de um teste por infração de boas práticas pedagógicas, né, nos termos contratados, provavelmente entre a escola e os pais, tanto que a diretoria encampou esse argumento. O conteúdo, ele continua livre e continua à disposição dos alunos para consumo. Eu acho muito importante nós não banalizarmos o peso da censura, confundindo conceitos. Censura é uma coisa muito séria. E só para informar o ouvinte a respeito do artigo em si, ele foi originalmente publicado numa coluna na Folha de São Paulo, sob o título "O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio?" E sabe como é ilustrado esse artigo, Vini? Com uma foto com um desenho do presidente da República decapitado e sangrando pelo pescoço. E eu vou ler alguns trechos aqui do texto do Vivier, para o ouvinte tirar suas conclusões, para ver se esse texto não precisa de um contraponto. Esse governo é um gatilho poderoso para a depressão, as queimadas, o apocalipse iminente, a recessão inevitável, o desemprego crescente, a vergonha mundial. Você vê, quando ele fala essas coisas, beleza, o juízo subjetivo está valendo. Agora, apocalipse iminente é um alarmismo histérico. Falar em recessão inevitável e desemprego crescente vai na contramão dos dados, né? Você tem o PIB crescendo e geração recorde de emprego nos últimos 5 anos. E quando ele fala das queimadas, é fundamental lembrar que as queimadas não são estatais, né? E não estão acima da média histórica. Então, assim, já no primeiro parágrafo, ele já faz aí um catado de falácias que precisa necessariamente de um contraponto. Olha o que ele diz depois: "Se eu fosse indígena, quilombola, sem terra ou sem teto, talvez abreviasse a minha vida antes que o governo fizesse isso por mim." A gente já falou aqui várias vezes, o Estado brasileiro não persegue minorias, seja do ponto de vista judicial ou muito menos fisicamente, e não houve nenhuma supressão de direitos humanos nessa legislatura. É outro absurdo. Ele continua: "Você não precisa saber que a sua comida tem agrotóxicos para morrer de câncer. É muito estranho nós estarmos consumindo tanto veneno com a expectativa de vida crescendo, né? Assim como a qualidade de vida." Aí ele vai mais além na história das queimadas. Mesmo que você não queira se informar sobre queimadas, elas batem à sua porta. Até fumaça faz delivery em São Paulo. A gente já discutiu isso aqui. A fuligem não teve origem nas queimadas da Amazônia, né? Mais ainda, olha só esse trecho: "Só conheço uma maneira de não ficar triste, é ficar puto. O único momento em que eu não estou deprimido com esse governo é quando eu estou com ódio desse governo. Não existe saída, infelizmente, pela alegria nem pelo afeto. Ninguém nunca tirou um presidente com ciranda." Olha, se isso não é apologia ao ódio, o que é? Qual é o nome disso? Que nome que a esquerda dá para isso? Esse que é o tal do ódio do bem? Qual é da direita? Que nome a direita dá, Caio? Não, a pauta é o texto do Vivier. Mas que aqui, nome a direita dá para esse tipo de atitude? Eu não sei, esse texto não foi escrito por uma pessoa de direita. Sim, se a gente acha isso aqui é o apologia ao ódio. Ele continua. Quanto da sua tristeza, quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio? Isso é uma mensagem péssima para um jovem de 16 a 17 anos. É lamentável. Deixa eu falar. Eu já na minha pronunciamento inicial aqui falei que o texto em si, se fosse um do Ustra, estaria valendo também. Eu acho que tem um conceito aí do extremismo liberal, assim, que considera a escola como uma empresa que tem clientes, entendeu? Eu vejo um pouco diferente a formação de uma pessoa do âmbito um pouco mais psicopedagógico, humanista. Eu acho que a escola tem um papel junto à família, e aí trabalhando conjuntamente em formar cidadãos críticos. Catalisando a tristeza de jovens em ódio, críticos pensantes, que você tenha um preparo
para a vida que você vai encontrar. E olha, é um preparo cada vez mais difícil, porque a vida parece que vai se transformando através da polarização e radicalismo a um ambiente cada vez mais inóspito para a gente aqui. Então essa relação de, olha, a escola, o cliente, tratar o aluno como, olha, então eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quero, eu acho um desserviço. Eu acho que o texto, embora ele possa não estar de acordo com o que você acredita, com a tua visão de mundo, ele serve para refletir. Tanto que se tem um texto aqui, se fosse hipoteticamente um texto de um torturador, e nominei ali o Ustra no caso, estaria valendo para embasar ali questões futuras ali na prova. Eu não sei se o colégio já fez isso ou não. Já colocou outros textos de pessoas, ou do Vivier, é notório um cara de esquerda. Isso a gente sabe. Agora, você não dá direito dele ser mentiroso, Edgar. Não, mas aí você está julgando o texto em si. Eu estou julgando os aspectos objetivos. Não, os subjetivos eu deixo quieto. Eu estou falando de aspectos objetivos. O aluno não é um cliente, cara. E de como é temerário você incentivar ódio em jovens. Eu acho que é temerário a gente também não entender figuras de linguagem, na verdade. Aliás, todas as grandes mudanças desse Brasil e do mundo foram baseadas em ódio, sim. Aliás, basta um grande passeio pelas redes sociais para ver o quanto de ódio tem sido espalhado aí, ainda que com certa cortesia ou com certa lisura por parte de alguns. O quanto de ódio tem sido, inclusive, estimulado por parte de determinados governos, como esse. Agora, no caso desse daí... Nesse ponto, texto, só uma parte. Só uma parte. Se a gente, em outras situações, observa que o discurso do governo de turno reduziu criminalidade, eu acho que a gente tem que considerar que o discurso do presidente de turno, do governo de turno, também pode ensejar algumas situações mais radicais, mais violentas, contra minorias, contra quilombolas, aí, só para ficar no texto do Viver, quilombolas, indígenas. Se a gente acredita e argumenta muitas vezes com base num discurso que pode estar causando mudanças nos índices de violência, a gente pode considerar também que o discurso pode ensejar o contrário. Só pra concluir, eu não tô aqui dizendo que as pessoas têm que ter o coração cheio de ódio. É muito claro pra mim que o ódio nesse texto é uma figura de linguagem. É uma raiva, é uma frustração tamanha a ponto de pedir por mudança de novo. Agora, daí a transformar isso num ódio no coraçãozinho de extremistas, num adolescente de 16 anos, pra mim é muito claro que o que o Gregório tá dizendo é que as pessoas não podem agir em conformidade com algo que as revolta e que as atinge diretamente. Portanto, sim, nesse caso, manifesta sua insatisfação. Tristeza não é insatisfação. Ódio, raiva, crítica ou qualquer outra coisa é. Aliás, a gente bem sabe disso, é só passar aí, dar um passeio aí pelas redes sociais, inclusive de muito blogueiro financiado pelo governo. Eu acho que a figura do presidente decapitado é uma figura de linguagem um tanto quanto exagerada. Não foi o Gregório que desenhou. Na coluna dele. E no caso do contrato, que pode não ser aprovou isso? Contrato não, pode ele ser, manda o texto. Com relação ao contrato, que pode ser um padrão, um contrato de escola. Bom, tem a livre escolha. Aí sim, a liberdade de escolha. Eu coloco meu filho nessa escola porque eu me identifico com o sistema pedagógico dessa escola. Aí, e o cliente, ele não tem. O cliente ele não tem sempre razão, mas se a própria escola reconhece que violou a sua proposta pedagógica de não oferecer pluralidade de ideias, aí não há que se falar quem tem razão e quem não tem, porque isso já foi estabelecido. É que o erro está na premissa aí, né? O cliente, a gente tem essa divergência de pensamento e entendimento com relação ao que é um aluno, né? Numa escola, juntamente com a família, na formação de um ser humano. Eu tô mais preocupado, sabe, com que esse texto ajude a gente a resolver o principal problema desse país, além da corrupção, que é a interpretação de texto.